Bom, eu sou de Urucânia, natural de Urucânia, nascido em Ponte Nova e vim para Belo Horizonte na início da década de 90. Como todos os jovens da época, em busca de bons empregos, bons salários, porque a situação no interior, ao chegar a determinada idade, ela fica assim, insustentável, porque você, quando jovem, você quer ter as suas coisas. E a área rural, ela não oferece muitas oportunidades. Na minha época era assim, hoje é bem diferente. Então, com muitos da minha época, eu vim em busca de oportunidades. Bem, eu já desenhava desde pequeno. Eu comecei a desenhar com a idade de 8 anos. O meu pai brincava comigo, rabiscando o lápis nos cadernos velhos para me distrair, para me ocupar. E a minha mãe também fazia o mesmo. E eu fui adquirindo gosto pela coisa, fui adquirindo amor. Existe aquela fase, né? Todos os meninos, quase todos os meninos, duas coisas em comum. Quase todos os meninos em determinada idade gostam de dinossauros, não é? E gostam de desenhar. Isso em quase todas as crianças. Só que a partir de um determinado momento, a maioria abandona, porque se trata de um hobby. No meu caso não foi assim. Eu percebi que eu tinha uma relação mais forte com o desenho do que os meus colegas de infância, tanto que eu continuei. E aí eu comecei a alimentar ideias de produzir coisas mais sérias, mais concretas, que tivessem um alcance maior. E essa ideia eu trago comigo até hoje. Olha, eu não me iludo. O Brasil é um país que não tem o sonho americano. Aquele lance de você chegar e conquistar as coisas porque tem um campo vasto de oportunidades. Não é assim. Eu tenho os pés no chão no tocante ao desenho. Eu sei que o Brasil não é tradicionalmente um país para desenhistas. A gente tem aqui Ziraldo, Maurício de Souza, que conseguiram, Daniel Azulay, alguns exemplos de pessoas que conseguiram destaque. Mas só pelo plantel, pelos nomes, você vê que deveriam ser mais, não é? Então, o campo ele é meio insólito para desenho, tá? Então é meio árido, eu sei disso. Mas, vamos dizer assim, é uma cachaça que eu tenho, é uma paixão que eu tenho. E eu não me iludo assim, de viver de desenho por enquanto. Tanto é que eu tenho um trabalho de carteira assinada, né? E sigo os protocolos de todo brasileiro, mas sem abandonar o meu sonho, porque aos poucos eu estou galgando conquistas aqui e ali que estão me fazendo ser conhecido pelo povo, ou seja, no ditado popular, estou vendendo meu peixe. Eu vou continuar fazendo isso até alcançar resultados satisfatórios. Não é fácil. Eu trabalho em portaria 12/36 e o que é muito oportuno, porque nos dias que estou em casa eu me dedico a mexer com os desenhos, porque muitas vezes aparece um concurso ou outro que me interesse, cujo tema eu tenho a simpatia, e aí eu vou trabalhando também para crescer nessa área. Então esse horário 12/36 ele é bem propício para mim, tá? Os dias que eu estou em casa eu fico dedicado ao desenho, quase sempre. Olha, infelizmente é uma realidade triste que as oportunidades que a gente tem, elas, além de serem poucas, a competição ela é muito injusta, porque quando você vê um programa do governo que tem ali uma verba para filmes, cinema ou para arte, já é uma coisa viciada. Infelizmente, a gente tem exemplos aí de leis aí de Belo Horizonte, leis que incentivam a cultura, que já vão direto para a mesma pessoa, para o mesmo diretor,
para a pessoa que tem cacife, ou seja, se você tem estrela, você consegue. Se você é um ilustre desconhecido, mesmo que o seu projeto seja melhor, você fica de fora. Entendeu? Então você tem que lutar contra o sistema e você tem que lutar contra a realidade do país, que também não é uma realidade propícia para as artes, não é? Mas eu acho que isso tudo faz parte da luta. Eu tenho uma técnica muito útil para esse tipo de coisa. Quando eu sinto que as coisas estão difíceis, para não desistir, eu pego a história de Walt Disney, eu pego a história de Maurício de Souza, porque esses caras comeram pão que o diabo amassou para chegar onde chegaram. A gente vê o legado que Disney deixou e você acha que aquilo ali foi feito da noite para o dia. Cara, o sujeito não tinha nem sapato em determinada época da vida, teve que comer comida de rua, teve que entrar escondido para pegar as coisas num apartamento que ele não tinha dinheiro para pagar aluguel, para chegar onde ele chegou. Quando eu vejo isso, eu falo, olha, eu estou no caminho certo. Esse é o caminho das pedras. Para chegar onde eu quero, eu tenho que passar por isso, porque pessoas muito maiores que eu passaram. Seria muita deslealdade, muito comodismo da minha parte, querer que as coisas viessem de mãos abanando, né? Batessem na minha porta e me entregassem um emprego. Isso não vai acontecer. E eu tenho ciência disso. Eu sou vicentino, né? E eu priorizo o seguinte: primeiras coisas de Deus, espiritualmente falando, primeiras coisas de Deus, depois as nossas. Porque quando fazemos as coisas de Deus em primeiro lugar, sempre sobra tempo para as nossas. Isso é batata. E sendo vicentino, eu participo das reuniões, não é? Que nós temos aqui agora com a pandemia, estamos tendo menos. E também boas missas, porque eu sou o ministro da Eucaristia, não é? Da igreja. Eu vou começar por esses dois desenhos, pelos quais eu tenho um carinho muito grande. Porque este foi o desenho do primeiro prêmio que eu ganhei em Paraguaçu Paulista, nos idos anos 90, já faz bem tempo, né? E esse daqui ganhou menção honrosa semana passada na Universidade de Colômbia. Universidade Nacional de Ciências da Colômbia, no concurso de quadrinhos internacional de lá. Então esse aqui é o mais inédito, o mais novo desenho de dar alegrias, né? E é justamente isso que me faz ir adiante, entendeu? Porque quando eu fui ver a colocação de lá da Colômbia, só tinham 10 brasileiros que foram selecionados e eu estava no meio deles. Isso significa alguma coisa, que os meus esforços estão sendo correspondidos, né? O que eu faço muito é arte sequencial, porque o que me levou a desenhar, a gostar de desenho, foram os quadrinhos, né? Eu cresci lendo Disney, Mônica, Cebolinha, não é? A Turma do Pererê, do Ziraldo, Sobrinhos do Capitão, o melhor que se tinha na época de quadrinhos. Isso me incentivou. A arte sequencial nada mais é do que a continuidade de uma história em quadrinhos. Aqui temos um sapo, ele está com fome, vê uma luz, ele pensa que a luz é um vagalume, ele voa na luz, né? Vorazmente, o barulho da mordida, onomatopeia, que é típica de quadrinhos, só que a luz é a lanterna de um pescador. Simples, sem palavras e rápido. Porque você não pode ter encheção de linguiça com quadrinhos e com tirinhas. Você tem que fazer o trabalho, pai bola. A pessoa bateu o olho e entendeu. Porque senão fica uma coisa chata. Esse desenho aqui, eu fiz em homenagem aos bombeiros que trabalharam naquela terrível, drástica, tragédia que aconteceu em Mariana, né? Eu fiz esse desenho num momento de, digamos assim, de vontade de fazer uma homenagem, e a única coisa que eu podia fazer era expressar o meu sentimento por eles pelo que eu sei fazer, que são desenhos. Eu não mandei para ninguém, coloquei no meu Face e só, mas eu acho que cumpri a minha obrigação com o que eu poderia fazer.
Geralmente a gente tem hoje, não é, a influência do mangá, e todo desenhista que se preze, ele tem que estar antenado com as coisas que estão em voga, que estão fazendo sucesso no momento. Então eu também resolvi, não é, me enveredar pelo mangá, e esse é um dos modelos que eu trouxe, mas tem muitos outros, porque se você não estiver falando a língua do jovem, você fica para trás. E o mangá hoje em dia, entre os jovens, ele é muito poderoso. Então, eu não poderia ficar de fora. Eu tenho aqui também, desse lado, alguns desenhos referentes à pandemia, porque não poderia deixar de falar da pandemia, mesmo porque é o assunto do momento, e os concursos pipocavam de pedidos. A maioria dos concursos que apareciam eram sobre pandemia, coronavírus, e você tinha que se atualizar. O mais interessante de tudo é o seguinte, que a vacina e o coronavírus tomaram conta dos concursos do momento. Tá? É claro, né? Para a gente fazer desenhos sobre o coronavírus, você tinha que acompanhar os noticiários, você tinha que ler jornais. Uma outra coisa interessante também. Muita gente pensa que o cara que desenha, ele desenha só piadas negativas. Se você não se atualizar nos assuntos, você fica para trás. Se você vai participar de um concurso que fala sobre economia mundial, você não entende bulhufas de economia mundial, como é que você vai mandar para o concurso um desenho que seja significativo, que faça sentido se você não sabe do assunto? Então você tem que se aprofundar. Aí tome internet, tome Google, jornal, entrevistas, para que você faça um desenho conivente com o assunto. Então isso também faz parte, né? Poucas pessoas sabem dessa faceta. Eu tenho também esses desenhos sequenciais aqui. Esses desenhos sequenciais foram feitos para serem mandados para um concurso, mas deram tanto trabalho que eu não consegui fazer a tempo. É um desenho da cultura indígena brasileira, não é? Tupã, não é? Plantando a árvore mágica, que no final das contas vai alimentar toda a tribo, não é? A tribo tem uma festa anual para comemorar os alimentos que a árvore dá, e no final da história a gente vai ver que o coração da tribo é essa árvore mágica que foi plantada pelo próprio Tupã. São histórias sem palavras, histórias sem roteiros, que você tem que fazer a pessoa entender só pela imagem, pela ilustração. Tá? Tem aqui também, você pode até se questionar por que essas histórias sequenciais. Porque para se inserir no mundo dos desenhos, você tem que também estar sintonizado com o mundo das ilustrações infantis. Essa sequência aqui é uma sequência infantil. Um unicórnio dentro de um vaso, tá? Que depois vai aparecer no fundo do oceano, como se fosse um distanciamento de câmera. Do fundo do oceano, dentro desse globo, ele vai aparecer neste colar que está pendurado no pescoço de uma pessoa, a gente nota pelo botão, não é? Depois a gente vai ver que este colar aqui pertence a esta menina que está montada no unicórnio cavalgando no arco-íris. Aqui está o colar. No final de tudo, a gente vai ver que essa menina aqui está tendo um sonho em seu quarto, em que ela está cavalgando no unicórnio com o colar no pescoço que estava no fundo do mar, que era o unicórnio. Uma coisa sequencial, entendeu? E sem palavras, sem roteiros, só os desenhos. Você tem que ser bom nessas coisas, porque nem sempre você vai fazer histórias com diálogos, porque crianças pequenas, eles se apegam às imagens. A criança não vai ter paciência de ler um roteiro, um texto cheio
de rebuscar as palavras. Uma criança de 5 anos não vai ter essa paciência, ele quer as imagens. Então a gente tem que se especializar nisso também. Um outro exemplo inacabado que eu tenho aqui é esse aqui, tá? Que são sobre 3 crianças. Esse desenho, eu confesso para você que eu parei de fazer porque por falta de tempo. É muito cheio de detalhes. E eu cheguei à conclusão que para fazer esse desenho, para terminar, para executá-lo todo, eu teria que ter um motivo. Teria que ter um concurso que pedisse algo neste naipe aqui. Por enquanto não apareceu nada. Ele está ficando no arquivo até que eu tenha a oportunidade de terminar. Bom, você já deve ter percebido que eu sou fã de quadrinhos, é claro, né? Esse Batman aqui eu fiz com meu sobrinho. Eu vou entregar para ele na oportunidade que tiver. Mas é o meu personagem preferido também. Então, coincidentemente, ele também gosta dele. Mas não tem como você passar pela história dos quadrinhos sem passar pela Marvel, DC, Disney, Maurício de Souza, porque são escolas que a gente tem, não é? Até o estilo de desenhar que você pega, você se adapta naqueles desenhos. Uma coisa que todo mundo tem que saber: todo desenhista começa copiando. Todo desenhista. Você copia um personagem de um desenhista que você conhece, que você gosta. John Buscema, Jack Kirby, não é? Maurício de Souza, o próprio Maurício de Souza, o Ziraldo, não é? O Eduardo Polonês, que é um grande desenhista brasileiro que já faleceu. Você vai acabar desenhando parecido com ele para depois se adaptar. É assim.